Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina, celebrando o 27º domingo do tempo comum. Nesse mês de outubro, mês das missões, eu quero convidar você para que todos os dias nós possamos nos encontrar aqui, para de uma forma simples, franciscana, compreender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Abra bem o seu coração e vamos agora meditar a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 10. Lucas, capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós escutamos um trecho do Evangelho de São Lucas, dirigido a todos nós, que nos sentimos e somos discípulos de Jesus. Jesus, ele responde a uma solicitação dos discípulos com um grande ensinamento. Os discípulos dizem ao Senhor: aumenta a nossa fé. Mas a gente precisa parar e refletir. Será que fé é uma questão de tamanho? Jesus vai dizer que não. Jesus diz: se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda. Gente, eu já vi um grão de mostarda. Um grão de mostarda é um ciscozinho assim, ó, menor do que um grão de arroz. Jesus disse: se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês seriam capazes de fazer coisas extraordinárias. Então, não é questão do tamanho da fé, é a questão, ela existe ou não? Você tem ou não tem fé? Quantas e quantas pessoas, às vezes, chegam para mim e dizem: Frei, a minha fé é muito pouca. E eu sempre digo: mas que bom que ela existe. Porque Jesus não fala da fé enquanto tamanho, mas sim enquanto qualidade. Meu povo, hoje o Evangelho fala dessa grande virtude, a virtude da fé. E a palavra de Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas e quantas vezes Jesus repreendeu os discípulos por causa da sua falta de fé.
Lembra quando Jesus atravessava numa barca junto com os discípulos e Jesus dormiu e começou uma tempestade na noite? E os discípulos ficaram apavorados, acordaram Jesus. Jesus então acalma a tempestade e pergunta para eles: cadê a fé de vocês? Quando Pedro mesmo diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro, Jesus disse: tá bom, Pedro, vem. Pedro sai da barca, caminha sobre as águas. Deus, Jesus, caminhar sobre as águas é tranquilo. Mas um ser humano frágil, limitado, pecador, caminhar sobre as águas é um milagre. Mas quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele afunda. Pedro afunda. E Jesus reclama de Pedro: cadê a tua fé? Lembra lá dos discípulos de Emaús? Quando, depois do que aconteceu no Calvário, da crucifixão de Jesus, eles estavam ali desanimados, tristes, voltando para casa, dando as costas para o projeto de nosso Senhor. Jesus os acompanha, faz uma catequese e diz: como vocês são lentos para entender. Então, gente, se tem uma coisa que desagrada o coração de Jesus, é a nossa falta de fé. E esses dias eu dizia para uma pessoa que eu acompanho espiritualmente: fé não é matemática. 2 e 2 são 4. Você não pode pegar Deus, levar para um laboratório e dissecar, calcular, medir, pesar. Não. A Sagrada Escritura nos ensina que a fé é a certeza a respeito daquilo que a gente não vê. Aquilo que a gente não vê. Jesus disse isso a Tomé: bem-aventurado aquele que crê sem ver. Nosso grande problema é porque nós somos muito materialistas. A gente é muito pragmático. A gente só acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode tocar, nos nossos planos, nos nossos projetos. Desculpa dizer, se você é uma pessoa assim, como é que você quer viver de fé? Eu estava preparando essa homilia e eu li uma coisa tão bonita, um comentário aqui de um sacerdote. Ele diz: fé é entender e aceitar que Deus nos ama, que Deus é bom, que Deus cuida de nós e por isso a gente confia nele. Entendeu? Fé é compreender e aceitar que Deus nos ama, que Deus é bom, que Deus quer o melhor para nós. E por isso a gente pode confiar nele. A sua segurança não está na sua conta bancária. A sua segurança não está no cadeado da sua casa, no seu sistema de câmera, no seu cão de guarda. Não está nas suas seguranças humanas. A nossa segurança verdadeiramente está em Deus. E para isso eu preciso confiar. Eu preciso ter fé. E como Jesus fala no Evangelho, não é uma questão de se é grande ou é pequena. É se ela existe. Se você tem fé, já é um bom começo. Peçamos a nosso Senhor que encha o nosso coração de uma fé autêntica, verdadeira, firme. Em meio às dificuldades, aos sofrimentos, a gente continuar crendo, continuar confiando, continuar acreditando nesse nosso Deus que tudo pode. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra alcançar mais e mais corações.
e até amanhã, se Deus quiser.